Eu acho que eu comecei a gravar. Dá para ver aí? Tá dizendo que tá gravando. Ah, beleza. Então, essa aula, esses slides, eu até peguei com um amigo, tá? Ele é CEO da ANIL. Ele fez a pós-graduação de nutroendocrinologia do Dr. Lair Ribeiro, companheiro de pós da doutora Bianca. E alguns slides eu peguei com ele aqui, tá? Então, a base da planta é a raiz, gente, tá? Esses slides eu usei numa aula do Método Health para ajudar o pessoal a entender a importância da alimentação. E alguma coisa a gente vai rever aqui, mas espero complementar com mais conhecimento, tá? Então, assim, se você quer que a qualidade dessa planta, no caso a rigidez do seu tronco, no caso a qualidade das suas folhas, realmente que essa planta ela seja uma planta saudável e forte, você tem que nutrir bem ela pela raiz, né? E no nosso organismo, a raiz do nosso corpo é o intestino. Eu vou tentar provar para vocês por meio de referências aqui, de alguns profissionais da saúde, de alguns estudos, tá bom? Que a raiz do nosso corpo é o nosso intestino. Dentro do intestino tem um órgão mais interessante ainda, que é a microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela pode chegar a 1 quatrilhão de micro-organismos. No caso aqui, está 5 trilhões de micro-organismos. Pessoal, por favor, desligar o som. Alguém ligou o som para todo mundo ver o que é. Pronto. Então, a microbiota intestinal, ela é formada por bactérias, basicamente, tá? Então, são bichinhos bons e ruins que se equilibram, tá? Tentem me manter aí do ladinho da minha janela para vocês me enxergarem também. São bichinhos que se equilibram para conseguir, então, assim, fazer uma seleção dos nutrientes que nós ingerimos e para eliminar também aquilo que não é interessante. Então, ele faz um trabalho seletivo, ok? Aqui a gente já vai explicar, então, um dos conceitos básicos da aula de hoje, né? Que é a disbiose intestinal. A disbiose intestinal é quando as bactérias ruins elas estão em maior quantidade do que as bactérias boas. É quando há um desequilíbrio da microbiota intestinal, certo? Isso é muito comum, é muito fácil de acontecer, correto? E a gente vai entender também, além de disbiose, outro tema que a doutora ela colocou, a hiperpermeabilidade, para eu falar para vocês. Eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo no compartilhamento de tela, que eu acho que vocês vão gostar bastante para vocês entenderem o que é hiperpermeabilidade intestinal, tá bom? Então eu vou pausar para iniciar o outro compartilhamento. Vamos colocar aqui no outro compartilhamento. Aqui. Olha que legal esse vídeo. O som nem é tão importante. Pausei um pouquinho porque eu quero saber se vocês estão ouvindo minha voz. Por favor, um feedback. Está ouvindo. Ótimo, obrigado. Ó, então, voltando um pouquinho aqui no vídeo, ó, vocês estão vendo aí, abrindo o corpo da pessoa, entrando lá no intestino. Ó, essa daqui é a parede intestinal. Aqui é o epitélio intestinal, aqui é a parede intestinal. Aqui é uma parede intestinal saudável, ok? Essa parte aqui por onde há uma passagem, possível passagem na parede intestinal, aqui tem as vilosidades, né? Aqui é onde tem a possível passagem para a corrente sanguínea. Aqui é chamado de junções estreitas, ou tight junctions, certo?
Então aqui, ó, todo tipo de coisa, nutrientes, alguns vírus, bactérias, certo? Então vamos ver aí como é que funciona. Aí, ó, uma veia, né, aqui onde tem o sangue, certo? Puxa, o que aconteceu? Aí, ó, a microbiota, certo? Bactérias boas estão essas azuisinhas, as ruins são as verdinhas. O intestino saudável. Agora, olha a diferença para um intestino hiperpermeável. Por que a gente fala que é hiperpermeável? Porque a permeabilidade é uma característica do intestino. O intestino ele tem que conseguir trazer algumas dessas coisas para dentro do nosso organismo, entendeu? Para dentro da corrente sanguínea. Então, quando ele fica muito permeável, ele não controla isso. Então começa a passar muita coisa que não devia. E as junções estreitas, elas não ficam mais tão estreitas. Olha lá, que terrível, ó. Não poderia fazer isso. Então passam coisas boas e coisas ruins, gente. Certo? E isso traz todo tipo de malefícios, né? Coloquei esse vidinho aqui para vocês verem, ó. Leak gut é exatamente isso, ó. Aqui no caso o intestino, perfeito. E aqui a gente está falando da disbiose, né? O intestino que ele tá como se fosse furado, né? Essa é a tradução. O intestino vazando, certo? Então, leaky gut. Intestino hiperpermeável em português. Vamos voltar aqui para o outro compartilhamento de tela. Voltando para os nossos slides. Então, ó, funções intestinais, absorver nutrientes, seletividade, como eu falei para vocês, dos alimentos benéficos ou não. Responsável por mais de 70% do sistema imune, produção de hormônios. Gente, isso aqui influencia totalmente na depressão. Produção da serotonina, mais de 90% é no intestino. Produção e ativação de enzimas, sintetiza as vitaminas e algumas outras funções. Mas a gente vai dar um destaque para o sistema imune, tá? O sistema imune. Aqui, ó, olhem que interessante. Aqui é o intestino de uma pessoa saudável, tá bom? Você vê como que esse intestino tá liso, como ele tá fluido. Aqui não prende nada na parede intestinal. Olha como que tá o sangue desse paciente. As hemácias estão todas soltas no sangue, aqui na direita. Agora, olha que terrível como que fica o intestino com diverticulite, que é, no caso, a inflamação dos divertículos. Olha como que fica a parede intestinal. Aqui, gente, começa a prender bolos fecais nessa parede na esquerda, ó. E aqui, com certeza, esse intestino está mais do que permeável, está super, extremamente permeável. Passa tudo que deve e o que não deve, e mais um pouco. E olha como que está o sangue dessa pessoa extremamente doente. As hemácias, ó, todas aglomeradas. Olha como que fica, gente, esse tipo de intestino aqui. Olha como que fica o intestino extremamente permeável de uma pessoa com câncer. Aqui é uma paciente com câncer de mama. Olha o sangue dessa paciente também na direita, as hemácias. Então, o intestino ele está ligado com a qualidade da pele, ele está ligado com a baixa imune, né?
a baixa defesa do nosso organismo. Está ligado com a depressão, como eu falei para vocês, com uma má qualidade do sono, com a falta de disposição, com a obesidade, com o câncer. E a gente vai destacar um pouquinho hoje aqui sobre as doenças autoimunes. Aqui está a lista das 159 doenças autoimunes. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, psoríase, a 121, vitiligo, a 159, aquela que o Michael Jackson teve, ó, a tireoidite de Hashimoto, a 153. Gente, eu tenho essa doença autoimune aí. Na verdade, ela está negativada no meu organismo já faz um tempo, tá? Por causa da minha alimentação. Mas ela foi manifestada, essa doença tireoidite de Hashimoto. Vamos ver aqui mais algumas tão comuns, ó. Diabetes, tá? É uma doença autoimune, fibromialgia, esclerose múltipla, todo tipo de artrite, até algumas cardiomiopatias, elas são doenças autoimunes. Agora, vamos voltar aqui para mim um pouquinho só. Esse livro aqui, ó, Como Tratar Doenças Autoimunes. Esse livro aqui foi escrito pelo mestre das doenças autoimunes, Dr. Tom O'Brien. O Dr. Tom O'Brien disse que toda doença autoimune começa no intestino e termina no intestino. Esse é um detalhe importante. Vamos entender? A gente viu lá que o nosso organismo, por causa da má alimentação, ele começa a ficar hiperpermeável. Ele começa até apresentar alguns defeitos, né, estruturais, devido à extrema irritabilidade dele, sua extrema inflamação. Ele começa a se desfigurar. E aí, o que acontece? Passa todo tipo de toxinas, passa algumas coisas que nós deveríamos excretar dos alimentos, coisas que nós não digerimos, por exemplo, o glúten, que nós não digerimos. E aí isso tudo volta para a corrente sanguínea. E o que acontece? O nosso sistema imune fala assim, olha, isso daí é um corpo estranho, vamos mandar uns soldadinhos ali para eles destruírem esse corpinho estranho. E aí eles preparam ali os combatentes, os defensores, os anticorpos, e enviam os defensores para combater aquele corpo estranho. Só que o intestino, quando ele está hiperpermeável, ele manda muito, mas muita toxina, muito corpo estranho. E aí o que acontece? Seu sistema imune, ele começa a ficar, ele começa a trabalhar demais, ele começa a ficar confuso, porque toda hora está tendo corpo estranho, toda hora que você come alguma coisa, vai entrar alguma toxina. E aí seu sistema imune já tem que mandar um soldadinho para destruir aquela toxina, aquele anticorpo. E o que acontece? Ele começa a confundir. Ele começa a confundir e a atacar o que não deve. Isso é uma doença autoimune. É quando o seu sistema de defesa começa a atacar as células boas do seu corpo. E por que ele faz isso? Porque ele está trabalhando demais, porque ele está cansado, porque ele está confuso. E como é que a gente coloca tanta porcaria para dentro do nosso corpo e deixa o nosso sistema autoimune tão confuso, trabalhando demais, trabalhando mal? Pela nossa alimentação. Certo? Alguém ligou a áudio? Oi, Lili. De uma forma ou de outra, ela se aproximou. Então, pessoal, a doença autoimune, ela começa no intestino. E conforme o Dr. Tom O'Brien disse, ela termina também. Porque nós podemos reverter pela alimentação a disbiose intestinal, melhorar a qualidade da permeabilidade intestinal, certo? Conforme a gente estiver lá com as bactérias ruins muito acima das boas, nosso intestino com a disbiose, a gente começando a se alimentar bem, o que vai acontecer com as bactérias?
vão se equilibrar. Elas vão se equilibrar. Então, voltando aqui para esse compartilhamento de tela. Sobre doenças autoimunes. Aqui tem algumas, ó, das mais comuns, né? Certo? Como eu falei para vocês, a minha tem a ver, né, com os hormônios tireoidianos, né? Tireoidite de Hashimoto. Mas tem muitas outras, né? Gente, é claro que a gente tem essa carga nos nossos genes, tá? Os nossos genes lá, eles vão ter a probabilidade de mostrar, então, ali, né, que a gente vai ter a probabilidade de ter alguma dessas doenças. Só que o que vai manifestar ou manter controlado essas doenças é a alimentação, é o intestino, certo? E todos nós, provavelmente, temos alguma doença autoimune nos nossos genes, certo? Isso é muito louco. É um monte de probleminha, é um monte de doença diferente que começa com a mesma causa, porque todas elas são autoimunes. Alguns vão manifestar de uma forma diferente de outros, por causa do quê? Da sua genética. Só que todas elas têm a mesma causa e a mesma solução, né? Fica fácil assim de tratar. Aqui a gente vai mostrar então, como eu falei, prometi para vocês, alguns estudos que mostraram essa verdade. Então, a nossa alimentação, a nossa microbiota, ela influencia até mesmo no nosso comportamento. Esse daqui foi um estudo realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma microbiota de um ratinho corajoso que eles colocavam sobre essa plataforma e ele pulava rapidinho. Aí tinha um outro ratinho, que ele era um ratinho covarde, que ele demorava muito tempo, ficava tremendo em cima da plataforma e não pulava. E eles inverteram essas microbiotas. E aconteceu algo surpreendente. O ratinho que demorava para pular, ele passou a pular mais rápido. Ficou corajoso. E o ratinho que era corajoso, ele ficou medroso. Por quê? Por causa dessa troca de bactérias intestinais. Essa troca de microbiota. Há mais estudos aqui interessantes. Esse estudo aqui foi feito pelo Dr. Jeffrey Gordon, da Universidade de Washington. O que ele fez? O Dr. Jeffrey Gordon, ele pegou e colocou a microbiota de um homem gordo num camundongo. E colocou a microbiota de um homem magro em outro camundongo. Incrivelmente, com a mesma dieta, o camundongo que recebeu a microbiota do homem obeso, do homem gordo, ele começou a engordar. Ele tinha mais facilidade, predisposição para engordar, para obesidade. Ele falou, não é possível, deve ser muita coincidência. Vamos inverter essas microbiotas. E colocou a microbiota que já estava no camundonguinho gordo no magro. E a que estava no camundongozinho magro no gordo. E aí, então, ocorreu o processo inverso. Aquele camundongo que estava engordando com facilidade, agora, com a mesma dieta, ele emagreceu e ficou magrinho. O outro camundongo que estava magrinho começou a engordar. Tudo por causa do quê? Microbiota. Gente, vocês não têm noção. Hoje, um dos estudos mais inovadores no tratamento de doenças relacionadas aí, né? Gente, aqui, como vocês estão vendo, tem muita área na parte médica voltada à alimentação, mostrando hoje muitos estudos que a alimentação está ligada com muitas doenças, né? Então, assim, é muito amplo. Mas o que tem de mais eficaz, assim, mais inovador em tratamento relacionado à melhora de microbiota é com ingestão,
troca de fezes humanas. Pegando fezes humanas, colocando ali transplante, estava me fugindo a palavra, transplante de fezes humanas. Então, eles pegam as fezes de uma pessoa saudável e colocam numa outra pessoa que está com a microbiota doente. Isso é muito comum no Japão. E aí, o que acontece? Aquela pessoa, a saúde dela muda. A saúde dela como um todo muda. Aqui tem mais alguma coisa. Vamos ver aqui ao lado. Aí, ó, esse daqui foi o processo de colocar a microbiota, transferência de microbiota em camundongos, né? Feito pelo Dr. Jeffrey Gordon, da Universidade de Washington. Aqui mostra, então, né, como eu já havia mostrado no vídeo, o intestino saudável, certo? Com uma boa absorção, sua parede intestinal, suas velocidades impecáveis, suas células intestinais juntinhas, lado a lado. Aí, ó, não tem espaçamento entre elas. E aqui mostra um intestino com uma permeabilidade muito alta. E as células separadas, elas começando a ficar desfiguradas aí, né? E, no caso, elas estão danificadas, né? E, no caso aí, ó, as junções estreitas estão se abrindo, né? Elas não estão tão estreitas mais, né? Então, ó, o intestino doente, ele aumenta a permeabilidade, ele absorve mais toxinas. Isso faz com que o nosso corpo gere anticorpos demais, nosso sistema imune mande muitos soldadinhos, e isso leva à doença autoimune. Ok? Como eu expliquei para vocês. Dr. Tom O'Brien, do livro Como Tratar Doenças Autoimunes, o mestre da doença autoimune, diz que toda doença autoimune começa e termina no intestino. Ah, então olha só. Então, como tratar? Como tratar? Agora a gente já explicou a base da aula de hoje. Como tratar, gente, doenças autoimunes? Como tratar uma saúde que está danificada pela alimentação? É só se alimentar diferente? É, claro. É importante, vocês vão ver com a doutora Bianca, vocês analisarem quais dietas são interessantes para vocês. Vai ter uma aula só de dieta, né? Então, vocês vão ver essa questão da suplementação, intolerâncias alimentares, que isso mostra a individualidade de cada indivíduo, né, de cada pessoa. E, é claro, às vezes um tratamento que pode ser necessário para cada caso. Mas, sim, a alimentação é a base de tudo. A alimentação, ela trata a base do problema e pode curar uma pessoa. Como eu disse, Hipócrates, o pai da medicina, aquele grego antigo, que hoje é reconhecido como pai da medicina há tanto tempo, ele teve essa felicidade em acertar, em dizer que o vosso alimento seja o vosso medicamento. Então, como que se trata uma doença autoimune hoje na medicina tradicional que eu falei para vocês, que é uma medicina que trata sintomas? Com corticoide e imunossupressor. Por quê? Porque você vai estar cheio de doença. Imagina uma pessoa com fibromialgia. Você vai estar cheio de dor, né? Vai estar com incômodos, né? Então a pessoa tem fibromialgia, ela tem muita dor no corpo, que é uma doença autoimune. Ela tem que tomar bastante medicação para dor, tratar aquele sintoma. E qual outra medicação que eu falei, imunossupressor? Ele é um medicamento que ele vai falar assim para o seu sistema imune. Ó, para de produzir soldadinho. Ele não vai ir lá na causa do problema. Por quê? Porque seu corpo está absorvendo muita toxina. Por isso seu sistema imune está funcionando desse jeito, produzindo tanto defensor. Então, vocês veem qual que é o problema da medicina tradicional? Infelizmente, a medicina tradicional ela trata sintoma. Você não vai no médico e vai falar assim para você, ó, isso tudo começou com a sua alimentação. Você vai continuar se intoxicando pelo que você está comendo, pela sua rotina de alimentação. Não, ele simplesmente vai te dar uma medicação que vai fazer seu sistema
imune ficar deficitário e te dar uma medicação para dor. Entenderam? É isso que vai acontecer. Agora, como que a gente trata? O Dr. Tom O'Brien, ele é um médico, tá? Todos os médicos que eu estou citando, eles são formados pela medicina tradicional, mas eles entendem, por serem excelentes pesquisadores, estarem a par de todos os métodos ocidentais orientais alternativos, eles entendem também, conhecem bem o que a gente chama de medicina alternativa. Então, olha só. Compartilhando de volta aqui a tela com vocês. Puxa. Compartilhar até aqui. Aí, ó, falei para vocês, tratamento convencional, corticoides e imunossupressores. Aqui, ó, o Dr. Tom O'Brien, ele disse que a base da alimentação que vai fazer esse organismo sarar da desbiose intestinal são alimentos vegetais, excelentes alimentos vegetais e leguminosos, que tem que seguir essa faixa de cores aí, e alimentos fermentados. Pessoal, alimentos fermentados e alimentos pré-bióticos, que nós chamamos, e compõem toda essa tabela de cores, aí da alimentação completa, que vai do verde, vermelho, tons verde, vermelho, azul e amarelo. Essa figura também é desse médico, tá? Mas eu falo para vocês, é fácil ter uma alimentação completa assim? Não. É extremamente difícil. Por isso a suplementação, tá, gente? A suplementação vai dar o que no caso, a alimentação na nossa rotina corrida e limitada não nos dá. Vem aqui comigo novamente, ó. O que são pré e probióticos, né? Os probióticos não são alimentos. Os probióticos são complementos, no caso, que vão ajudar. Mas eles não são alimentos, por quê? Porque para você fazer de forma industrializada, os probióticos eles acabam sendo mais fáceis, né? Eles não vão ter a funcionalidade alimentar. Eles vão complementar posteriormente o que você precisa. Não tem como você industrializar? Não tem. Eu vou mostrar que tem. Não, na teoria, não teria como você industrializar uma alimentação completa. Mas a gente tem algo rico no Brasil hoje, que a gente conseguiu descobrir por causa de alguns estudiosos japoneses que estão por trás disso e usaram o Brasil como fonte de recurso para isso. No caso, o Dr. Michio Kushi, ele se uniu com o dono da NIL, e o Michio Kushi, ele é o único japonês, o único oriental, que ele tem a sua obra num museu americano, Museu Smithsonian americano. E ele fez um suplemento que é um pré-biótico, que são 80 alimentos. São 80 alimentos. Todos os alimentos que estão na base da pirâmide da microbiota, da macrobiótica intestinal. E ele colocou esses 80 alimentos, que são alimentos prebióticos, eles são alimentos mesmo, e que ele une com os fermentados. Então, ele deixa esses alimentos fermentados, eles fazem o processo de produzir de forma industrial isso, eles fazem de forma orgânica, e é o tão conhecido Floranil, feito no mercado brasileiro, exportado para o Japão a um preço altíssimo, muito alto. Chega a ser 60 vezes mais caro do que a gente compra aqui. Muito caro. Aqui não é tão baratinho, mas ainda dá para a gente consumir, a gente é programada para consumir. Eu mesmo faço uso, mudou muito a saúde da minha pele, mudou muito a minha disposição, a qualidade das minhas idas ao banheiro.
E a gente colocou isso no curso de intestino, a gente sugere isso nos nossos métodos, no método Health, método de emagrecimento, de melhora alimentar, de reeducação alimentar. Por quê? Para ajudar as pessoas a ter, vamos dizer assim, uma cartela, né? Uma cartela de bons fornecedores. Vou ligar o áudio de um amiguinho que abriu aqui. Porque vamos dizer assim, ó, se você quer abrir uma empresa, meu amigo, não é difícil você abrir uma empresa e começar a trabalhar. O difícil é o know-how, o difícil é você saber fazer. Por isso que existem hoje as tão chamadas franquias. Aquela pessoa que você não vai comprar uma empresa, você vai comprar o know-how, ela vai te ensinar, ela vai te dar uma cartela de fornecedores. Você já vai ganhar um nome ali para você já ter os clientes dele. Então, é o que a gente quer trazer para as pessoas. Às vezes a gente pesquisou muito, a gente estuda muito para trazer isso, para trazer algo que às vezes a pessoa para descobrir demora muito tempo. Ela vai ter que garimpar muito tempo aquela informação, né? Então a gente conseguiu e resolveu colocar de forma seletiva o que a gente tem assim de melhor, que a gente consome mesmo, sabe? O principal do conhecimento que a gente às vezes a gente tem que, porque é muita informação hoje na medicina tradicional e muita coisa realmente com duplicidade de informação, né? Alguns estudos eles dizem que tal coisa é melhor, outros dizem que tal coisa é melhor. Aí o que acontece? A doutora vai lá e 2 anos ela fica indicando tal coisa. Às vezes alguns pacientes não respondem bem e indica a B em vez de indicar A. Só que a A você vê que 99% ela dá certo. A B nunca dá certo. Então entra também isso que a gente sempre diz, que a clínica é soberana, a experiência, o retorno que a gente tem, o feedback que a gente tem, a retroalimentação que a gente recebe da prática da medicina, né? Então, faz toda a diferença uma pessoa apresentar um estudo, ela só ficar dentro do laboratório falando sobre estudo, só ficar dentro do livro, mas sem ver como o organismo do paciente, como o organismo humano ele vai responder àquela pesquisa. Então é o que a gente tenta trazer, o melhor das pesquisas, o melhor da prática, filtrar as informações, o melhor do fornecimento dos suplementos, né? E hoje falando então nessa aula sobre hiperpermeabilidade, vocês entenderam, né? Sobre desbiose, que tudo começa na nossa alimentação. A gente citou o Dr. Tom O'Brien, Dr. Jeffrey Gordon, sobre algumas pesquisas. Falamos sobre Michio Kushi, o mestre da macrobiótica moderna, japonês que está no Smithsonian, Museu Americano, como único oriental com a sua obra no Museu Americano. São coisas extremamente novas, modernas, poucas décadas para cá, e às vezes vão de encontro com a medicina tradicional. Não digo para vocês abandonarem a medicina tradicional, eu digo para vocês entenderem que às vezes a gente tem que ter os dois, a gente tem que ter os dois conhecimentos à nossa disposição. A gente tem que analisar o que vai tratar aquele problema na sua raiz e o que vai nos ajudar a lidar quando aquele problema ele não é mais possível de ser revertido com as consequências de uma doença, de uma má alimentação, de um modo de vida que a gente levou por muitos anos. Aí entra, infelizmente, a medicina tradicional. Mas a medicina tradicional ela não sara ninguém, tá? Então os dois eles são importantes. Mas é claro, o mais importante é a gente se conhecer. O mais importante é a gente saber como evitar o problema e como tratar a causa dele, né? E quando a gente vê o custo altíssimo da medicina tradicional, a gente vê como comer bem, como suplementar bem é barato, tá? Minha avó mesmo tomava, minha avó paterna, tomava uma carga altíssima de medicação. Uma carga altíssima. E fica caro isso, né? A gente sabe que é caro. Então, é muito melhor a gente aprender a tratar da raiz da nossa saúde, tratar do nosso intestino. Voltando aqui, só para finalizar, então, encerrar essa aula, que é uma aula realmente breve, é uma aula de 40 a 50 minutos. Só um segundinho.
compartilhar aqui a tela de volta. Aqui, ó, mostrando para vocês, então, a pirâmide da macrobiótica intestinal, Flora New. Tá? Aqui são os 80 alimentos que estão no Flora New. Aqui e aqui. Gente, a gente não ia conseguir comer isso nem se a gente quisesse num dia, né? É comprovado, segundo uma universidade de Tóquio, me desculpem porque eu escrevi o nome e eu não achei aqui nas minhas pesquisas. Me comprometo depois a enviar no grupo com vocês. Um estudo segundo essa universidade de Tóquio, no Japão, em cima do Flora New, mostrou que conforme o consumo, que é o consumo indicado hoje pela marca, de 3 sachês ao dia, a pessoa, ela, em 28 dias, ela diminui 50% das bactérias ruins e aumenta 50% das boas. Então, dependendo de como tiver o organismo, vamos dizer assim, você tem lá 100 bactérias ruins para uma boa. Demora muito tempo para esse organismo ele se sarar da desbiose. Demora, às vezes, alguns meses, talvez até mais do que um ano, com uma excelente alimentação, tomando suplementação. Mas, às vezes, se não tiver com uma desbiose tão grande, esse organismo ele atinge o equilíbrio rapidamente. Então, não é do dia para a noite, tá, gente? Não é do dia para a noite. Aqui, ó. Isso daqui, pessoal, a gente costuma falar para todo mundo. Esses alimentos aqui têm que ser esquecidos. Pensem que vocês estão comendo lixo, infelizmente. Tem as exceções, mas não a regra, tá? As exceções, elas são um momento de confraternização, um momento de festividade, que a gente tem que falar assim, tem que ser semestral, anual. Gente, devemos limitar o nosso consumo de açúcar ao máximo. Glúten. Glúten não deveria existir mais na alimentação do homem. Leite e derivados. Gente, o homem é o único ser vivo que na sua fase adulta consome leite. Isso não existe. Isso não existe. Aí, ó, tratando da questão do glúten, que vem do trigo e do leite, gente, a base dos relatos são que o glúten e o leite, eles não fazem parte do trigo e do leite originais, tá? O leite hoje, o trigo hoje, eles sofreram alteração. Eles não são como na época de Jesus. Eles não são saudáveis, tá bom? Industrializados, químicos, aromatizantes, medicamentos como antibiótico, anti-inflamatório, tudo isso desregula a microbiota intestinal, tá bom? Um detalhe para encerrar então a aula, que eu esqueci de falar para vocês, havia anotado aqui, para fazer parte também das informações técnicas da aula, é que eu falei lá sobre como o nosso sistema autoimune, ele pega e começa a atacar o nosso próprio corpo, as nossas células saudáveis, por causa de como que a nossa parede intestinal ela está muito permeável, está sugando muita toxina. Então, por exemplo, vamos dizer que entre ali uma moléculazinha de glúten, né? Que não deveria entrar. O que faz com que o nosso sistema autoimune ataque aquela molécula de glúten? O mimetismo molecular. Fernanda, como química, com certeza sabe do que se trata. Então, algumas moléculas, elas são estruturalmente similares a toxinas, a vírus e outras coisas. Então,
Na hora que essas moléculas alimentares, que não são moléculas boas, elas passam, como glúten, caseína, que é a proteína do leite e outros, o que isso gera no nosso sistema autoimune? Ele fica ligado, gera um alerta. E aí ele pega e já produz os soldadinhos para atacar aquelas moléculas, certo? E alimentação, a gente se alimenta várias vezes ao dia, né? Pelo menos 3 vezes, né? Algumas pessoas 6. Então, quando a gente tem uma alimentação ruim, a gente manda muito, mas muito sinal para o nosso organismo, basicamente o dia inteiro. Nosso corpo ele não vai parar de trabalhar o seu sistema autoimune. Então, por causa desse esforço exagerado, o sistema autoimune ele vai começar a se atacar. Atacar, no caso, assim, nós vamos começar a nos atacar. Atacar células que não devem, por causa desse bombardeio de toxina e por causa, como eu expliquei agora, a base científica para que seu corpo ataque uma célula que não deve é o mimetismo molecular. A célula do glúten, a molécula do glúten, ela parece muito com uma outra célula do nosso cérebro, do cerebelo. É comprovado, o cerebelo ele é a base do equilíbrio. É comprovado que algumas doenças, por ingestão de glúten, façam que a pessoa ela perca totalmente o equilíbrio. Por quê? Porque o seu organismo está destruindo o seu cerebelo, achando que é uma molécula de glúten. Por causa da estrutura que o glúten tem ser igual com essa célula do cerebelo. Olha que louco. Então, o seu sistema autoimune ele gera ali soldadinho para atacar o glúten e ataca o seu pequeno cérebro, né? Cerebelo, do latim, pequeno cérebro. Então, que é uma parte do nosso sistema nervoso central, né? Então, gente, encerramos aqui a aula sobre hiperpermeabilidade intestinal, desbiose intestinal e problemas relacionados à alimentação, certo? Alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eu sou, à vontade, Fê, eu sou monitor de vocês, tá? Ou seja, eu estou aprendendo também. Vou passar agora o que eu sei, o que eu não sei, me comprometo a mandar no grupo. Pode falar, Fê. Uma dúvida que me surgiu, né? Para poder fazer um exame para ver como é que está a saúde intestinal, é algo muito específico ou exames simples assim podem dizer, sabe? Então, tem alguns exames que eles vão analisar questões específicas, né? Questões específicas. Se você quer um exame que ele analise a sua saúde intestinal, como a gente está falando aí sobre a permeabilidade intestinal, o intestino como um todo, não existe, né? Mas, assim, uma coisa que a Bianca ela faz no consultório. E, assim, normalmente, vamos dizer assim, gente, 99% das pessoas têm o intestino inflamado, tá bom? O intestino inflamado. Isso é muito comum. Se eu fiquei uma semana fora da dieta, comendo industrializado, comendo porcaria, às vezes no fast food, eu vou eu vou sentir uma diferença no meu dia a dia. Já vai me baquear. Por quê? Porque eu já vou estar com o meu intestino inflamado. E ele inflama, assim, uma alimentação. Ele inflama. E para desinflamar, demora. Demora até 7 dias para ele, por causa de uma alimentação errada, ele desinflamar. Então, assim... 7 dias, né? Demora no total 3 meses para o intestino desinflamar olha totalmente. Só. A Fernanda perguntou aqui sobre um exame para saber como é que está a saúde do intestino. Você pode ter um exame para saber como é que está a questão das suas doenças autoimunes, né? Qualidade de toxina no sangue, sobre... Tem exames específicos que eu pesquisei sobre... porque tem bactérias específicas no nosso intestino para cada doença. Já desmistificaram qual que é a bactéria do câncer, dá para você ver se essa bactéria está no seu intestino. Mas são exames específicos. Um exame assim para você saber a saúde intestinal como um todo
vai ser muito muito, difícil. muito superficial. Não existe, Na né? verdade, pessoal, se avalia a saúde intestinal pelos sinais e sintomas. Para começar, avaliando pelas fezes. Vou colocar uma escala das fezes junto com essa aula de André. As fezes é inteira, é em bolinha? Você faz cocô todos os dias? A gente tem que fazer cocô todos os dias. Pelo menos de 1 a 2 vezes ao dia. Se você faz 3, 4, 5 vezes ao dia, já é sinal que não é normal. Se você não faz cocô todos os dias, também é sinal de que não está normal. Se esse cocô é em bolinhas, é sinal de que não é normal. Outra coisa que mostra saúde intestinal, quando a gente vai limpar o bumbum na hora de fazer cocô, o papel tem que sair limpo. Se o seu papel sai sujo, é sinal já que esse intestino não está normal. Quando o papel sai sujo, é um sinal, por exemplo, que pode ser apenas uma desidratação. Você está bebendo pouca água, tá? Então, a cor das fezes, as fezes tem que ser mais amarronzada, ela não pode ser muito escura, ela não pode ser esverdeada, não pode ser amarela. Ela não pode ter muco nela, tá? Ela não pode ter gordura nela. Então, isso é uma forma de avaliar. Alguns sintomas, como gases, distensão abdominal, quando vocês comem, náuseas, azia, pum muito fedorento, halitose. Basicamente, uma pessoa que nunca pensou nesse lado, na importância da sua alimentação, ela com certeza ela tá com o intestino inflamado, né? Queda de cabelo é um sinal de intestino inflamado. Então, assim, são vários sinais. E tem um exame que eu gosto muito que chama Copromax, que é um exame do laboratório Lemos. Ele é um exame das fezes mesmo. E ele avalia ali um pouquinho a saúde das suas fezes. Só que é um exame caro, tá? Chama Copromax. Como todo diagnóstico de um intestino inflamado é feito pela clínica, gastar com um exame tão caro desse, a não ser que a pessoa queira fazer só para ter certeza. Mas o que prevalece no diagnóstico é sinais e sintomas. Lembrando que se você tem doença autoimune, se você tem resistência insulínica, se você tem Crohn, pólipos, você já tem um intestino inflamado, porque não existe doença autoimune sem intestino inflamado. É igual o André explicou sobre a permeabilidade intestinal para vocês. Não tem como existir uma doença autoimune se o seu intestino não está permeável. A única forma da doença autoimune existir é no intestino permeável, tá? É a nossa E aí alimentação. depois... Oi, desculpa. Mas assim, depois que faz o tratamento e reequilibra ali a microbiota, esse intestino ele vai se regenerar, ele vai voltar ou ele vai sempre ter sequelas? Não, ele se regenera. É possível tratar e curar completamente algumas doenças. A gente fala curar, mas é assim, remissão perfeitamente. É você controlar elas, né? Elas não ficarem manifestadas, né? É o anti-TPO, né? A gente está falando de Hashimoto, sobre as doenças autoimunes. As doenças autoimunes, pessoal, elas podem entrar em remissão. Igual o André falou, né? Que ele tem tireoidite de Hashimoto, a gente recuperou toda a microbiota intestinal dele, a permeabilidade intestinal, o anticorpo dele negativou. Tá? Eu tenho casos na minha família, para vocês verem a questão da genética. Familiares que têm vitiligo, psoríase. Meu irmão tem o hipotireoidismo. Eu tenho tireoidite Hashimoto. Sua mãe tem, seu pai tem. Eu tenho dermatite também na cabeça, tá? Às vezes minha cabeça começa a pinicar assim, eu já sei que eu estou muito estressado. São algumas causas também, tá? Que geram problemas no nosso intestino. Por isso que é importante o controle do estresse. A Organização Mundial da Saúde, segundo a conferência que eles fizeram, a Alma Ata, feita, se não me engano, na Croácia, em 1978, ela deu uma nova definição para a saúde, né? Que é completo bem-estar físico, emocional e social, não apenas a ausência de enfermidades. Então, o que seria isso? Você consegue se dar bem com as pessoas ao seu redor? Então você é saudável. Se você não tiver o bem-estar social, você não é saudável. Bem-estar emocional. Você é uma pessoa livre de estresse, ansiedade e depressão? Se você não é saudável.
Então, não é só a ausência de enfermidades, é o completo bem-estar físico, social e emocional, né? Então, assim, se eu tenho um estresse muito grande, se eu tenho um problema emocional muito grande, isso vai refletir em todo o meu organismo. Em todo o meu organismo. Entendeu? Meu intestino vai sofrer com isso. Tem pessoas que às vezes passam nervoso e não conseguem ir no banheiro 2, 3 dias. Ouviu falar disso? Né? Então, às vezes eu percebo que a minha dermatite ataca por causa de estresse. Estou com uma correria muito grande, estudando demais. Às vezes tive que ficar sem dormir para estudar. Então não é saudável, né? E lembrando também que tem que tomar muito cuidado com as decisões, que é algo que eu vejo nos meus pacientes com doença autoimune, é que eles fazem assim, ó. Durante a semana eles comem tudo certo. Aí chega no final de semana eles comem algo errado. O intestino, ele começa a se regenerar com 7 dias. Ele começa, tá? Ele não se regenera totalmente, ele começa. Se todo final de semana você abre uma exceção para nem que seja 0,05% de glúten, você atrapalhou a regeneração intestinal. Então, esse é o grande erro de quem tem doença autoimune, é fazer exceção, tá? Sem estar com a doença tratada. Porque quem tem doença autoimune com a doença tratada e faz as exceções não teria problema nenhum. Agora, quem está no processo de tratamento, ficar fazendo exceção, seu intestino não vai regenerar nunca. Então, a pergunta que você fez, assim, não tem um exame que vai mostrar a saúde completa do seu intestino, né? Vai ser exames mais específicos, né? Mostrando sobre a sua serotonina. Muito engraçado. O paciente, esses dias atrás, disse que ele falou para o médico dele, é um irmão nosso que ele faz método Health, e ele falou para mim, porque ele às vezes tira dúvidas comigo, né? O doutor é um pouquinho mais, tem um tempo um pouquinho mais limitado. Ele falou, cara, eu fui lá no médico, pedi o exame de serotonina, ele falou que não existe. Falou, não existe isso. Falou, cara, como é que o médico não sabe, né? Aí você vê como é que tá a sua serotonina, você pode ver, como eu falei, né? Algumas bactérias específicas, qualidade da parede intestinal, né? Mas eu acho que um exame só que mostra, não. Uma coisa que eu ia falar, acabei por, às vezes, ser redundante, ser meio prolixo mesmo, não tendo falado, é que assim, todos nós precisamos tratar o intestino se nunca paramos para pensar nisso. Se você chega num consultório médico, você não tá. Se você está ali por qualquer motivo de saúde, você não está com o intestino bom. Né? O intestino é a raiz da saúde. Né? A alimentação é a raiz da saúde. Parece muito zen, muito hippie, mas é a maior verdade que eu aprendi nesses anos estudando. A Bia também, compartilhamos da mesma opinião. Então, pode tomar 1 milhão de medicações. Na verdade, que só vão piorar a sua saúde, como eu expliquei. Vão gerar outros problemas, talvez não vão tratar a causa daquele primeiro problema. Vai gerar ali um efeito cascata. Você toma uma medicação, não trata aquele problema, gera outro, aí você toma outro para aquele segundo problema, não trata o segundo, gera o terceiro. Aí quando você vai ver, você está tomando 5, 6 medicamentos por causa de uma origem, não tratou nenhum deles. Você não se curou, só gerou vários problemas no seu organismo. Você se fidelizou como cliente da indústria farmacêutica. Não te matam rápido, não te curam rápido, né? Então, realmente, pensar no mais simples, no mais difícil. É muito mais difícil comer certo do que se alimentar bem. E a gente acaba por ser brasileiro, ser muito festeiro e ser assim um povo que gosta de comer mesmo, que gosta é o nosso jeito, acaba se deixando levar muito pela emoção, pela circunstância. Comida é emoção também. Alguns estudos mostram que a gente come de forma emotiva também. Então a gente tem que ser um pouco mais frio, né, nas nossas decisões alimentares. Temos que ser um pouco mais rígidos com nós mesmos, até equilibrarmos bem a nossa saúde. Alguns pacientes que eles chegam muito mal no consultório, a Bia dá um dia da pessoa ela conseguir assim ter aquele dia de presente mesmo, de se presentear mesmo e poder comer o que ela quiser. Depois que a pessoa atinge lá, vamos dizer assim, 20 quilos de perda, depois que ela está 6 meses com o organismo equilibrado,
Não é assim, gente. Ah, eu vou comer 3 dias certo e no quarto dia. Não, eu continuo obeso, continuo cheio de dor, continuo cheio de problema. Demora, nossa saúde está desequilibrada. Entendeu? Então, cada pessoa é diferente da outra. Tem que ver o histórico daquela pessoa com a alimentação, né? Às vezes a Bia posta algum doce e eu falo, cuidado, tem paciente seu novo que eles não entendem isso. Não entendem que você cuida da sua alimentação já faz 3 anos. Que você é uma pessoa equilibrada, entendeu? Ela, mas eles têm que ver que eu sou normal. Mas cada pessoa é uma. Cada pessoa é uma. E para a gente realmente conseguir equilibrar a saúde por meio da alimentação, não é rápido, mas é a forma certa, tá bom? Tem mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai encerrar aqui por causa do tempo. Então, eu agradeço vocês pela atenção de vocês. Obrigado mesmo por todo o apoio, por toda a amizade e confiança. Ah, Letícia, pode falar. Pronto. Parece que vocês falaram, 3 meses que leva para o intestino se regenerar, se recuperar, é isso? Depende muito, né, Letícia? Depende. Não é questão assim. Precisa suplementar para ele voltar a se recuperar ou só a alimentação já é o suficiente? Não, tem que alimentar, Letícia. Tem que suplementar? Não, ela perguntou se é só suplementar ou tem que melhorar a alimentação. Não, é isso que eu você falei falou? que só a alimentação é suficiente ou precisa suplementar também? Gente, vocês acham que é fácil a gente comer todos aqueles alimentos da pirâmide só com a nossa alimentação? O que vocês acham? Não. Exatamente, Letícia. Não tem que suplementar. Alguns nutrientes que a gente precisa, na dificuldade que é a nossa rotina diária e na limitação que a maioria dos alimentos que são disponíveis a nós eles têm de nutrição, de qualidade nutricional. Então é muito difícil a gente conseguir atingir o que a gente precisa para tratar da nossa saúde intestinal sem suplementação. E sem falar naquela aula que eu dei na segunda-feira, eu não sei se você assistiu, Letícia. A gente falou sobre as enzimas digestivas, sobre o ácido clorídrico, você lembra? Uhum, sim. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência de ácido clorídrico, isso vai dar uma desbiose intestinal, porque os alimentos não vão ser digeridos corretamente ali. Se você não suplementa para esse ácido clorídrico voltar ao normal, ele jamais voltará ao normal só com a alimentação. A mesma forma para enzimas digestivas, tá? A mesma forma, por exemplo, para tight junctions, que a André explicou, né? Que é a permeabilidade intestinal. O que você pode fazer para essas junções estreitas voltarem a funcionar? Essas tight junctions voltarem a funcionar? Isso é suplemento que vai fazer. Não é alimentação, tá? Ah, entendi. Ô, André, deixa eu só te perguntar mais uma coisa, porque você falou da dermatite, e eu tenho um filho de 16 anos e ele tem um problemaço com isso, com a dermatite. Aí você faz o quê, no caso? Faz alguma coisa em relação à alimentação ou tem que melhorar a questão do estresse mesmo? Tudo isso. Alimentação, estresse tem que estar sob controle, senão não adianta eu fazer nada. Vai tratar Ele só fez um tratamento com shampoo. Isso, caríssimo. Shampoo, tomou antibiótico forte também, porque já estava já descendo para o rosto, já estava no cotovelo, a cabeça estava tomada, estava horrível. E corticoide usou também. Eu te expliquei. Mas aí voltou tudo de novo já. Ô, Letícia, é só sintoma, só para tratar sintoma, não trata causa. Né? E aí o organisminho dele vai ficando abatido por causa do antibiótico, né? Tem que melhorar a alimentação do teu menino. Tá? Se você fizer uma alimentação bem firmezinha com ele, você vai ver que vai começar a regredir bem essa dermatite. Sem muito doce, tá? Cortando o açúcar, que a gente falou, derivado de leite e glúten, já vai sentir uma melhora muito grande. Tira os industrializados. Gente, a criança, olha só que coisa, né? A gente molda a criança às vezes errado. Isso eu vejo com um filho de primo meu, que são um pessoal assim que eu acho sensacional.
Às vezes eles vêm ficar com a gente lá na fazenda, lá no rancho, e os guri gostam de comer salada. Hoje já tá maior, né? Você já sabe quem eu tô falando. Mas eu achava aquilo o máximo. Se você educa a criança no caminho, ela não vai desviar. Isso em sentido moral, espiritual, hábito alimentar, em tudo. Se você só dá porcaria, tem um paciente seu, né? Não gosta de doce. Mãe nunca deu doce. Nunca deu. Nunca deu. Chegar agora nos 12, 13 anos, o pessoal vai dar doce, aí ele tem um pouco mais de liberdade, né? Às vezes fica longe dos pais. Ele não come, não gosta. Agora, gente, você pega os primeiros 10 anos de vida da criança, você lota ele dessas porcaria, aí é difícil depois, né? E sem contar que a alimentação da mãe na gestação vai influenciar também os hábitos da criança. Se é uma mãe que durante a gestação comeu muito doce, vai estimular o paladar doce dessa criança também. Vai ter que se tornar um adulto muito decidido para mudar tudo depois, porque não é fácil. Mas agora falando sobre seu filho, dermatite também é uma doença autoimune. Então, ou seja, Dermatite seborreica que chama, né? o problema é intestino também, tá, gente? Todas as doenças autoimunes, sem exceção, começam no intestino, até a diabetes tipo 1, tá bom? Todas, não tem exceção. Ah, existe outra forma de começar? Não. Ah, aí você perguntou, é só o emocional? Vocês vão ter uma aula que vocês vão ver que até o emocional está ligado ao intestino. Então, não tem como excluir o intestino. Eu já dei uma adiantada, né? Tem uma correlação, né, de produção hormonal, né, bem-estar emocional, né, produção de serotonina, tudo no intestino. Tá joia então, Letícia? Gente, um abraço, Fê, um beijo para você, Lili, todos vocês estão presentes, Celinha, um abraço. Beijo, boa noite. Tá, queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Vou salvar aqui, tentar salvar. Foi Obrigada ótima a aula, gostei vocês. muito. Boa noite. Obrigado, feedback. Tchau. Beijo.